O ano era 2020, em meio à pandemia, e eu decidi que eu ia mudar de profissão. Eu já era formada em arquitetura há mais ou menos 4 anos, eu já tinha meu escritório, já tinha minha equipe, meus clientes, e eu decidi que eu ia me tornar médica. E aí, será que eu me arrependi? Coloque aqui nos comentários o que vocês acham. Mas antes de falar sobre toda a minha experiência no ciclo básico da medicina, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito e também para verem a parte 1 da minha trajetória. Eu tenho outro vídeo que ele está quase batendo 10 mil visualizações e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que logo eu vou bater. E lá eu conto para vocês detalhadamente por que eu decidi mudar, por que eu decidi ser médica e deixar a arquitetura para trás. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte eu vou falar sobre como foi a minha experiência na faculdade durante esses 2 primeiros anos, vou falar sobre a minha adaptação, sobre diferença de idade, sobre trabalho durante também a faculdade, colegas, enfim, eu vou falar tudo que eu conseguir lembrar para vocês. E a segunda parte vai ser a minha relação com a arquitetura. Eu já recebi algumas mensagens de arquitetas, principalmente mulheres, que decidiram também a mesma coisa, mudar para medicina, ou porque era um sonho antigo, ou porque realmente mudaram os seus gostos, mudaram os seus objetivos, mas que ao mesmo tempo ficavam com o coração muito apertado, porque assim como eu, amavam muito a arquitetura, e eu vou falar para vocês sobre toda essa minha relação, como é que eu tô me sentindo, se eu sinto falta. Um outro detalhe também, que antes eu quero falar para vocês, é que eu faço faculdade particular. Então, se você não quer se frustrar, assim como essa moça aqui desse comentário que deixou pra mim em um outro vídeo, se essa não é a sua realidade, afinal eu só posso falar sobre a minha realidade, então não tem problema nenhum, pode mudar de vídeo, pode procurar outra pessoa, eu só posso falar sobre o meu contexto de vida, sobre a minha realidade, sobre como são as coisas de fato pra mim. Bom, gente, eu vou logo falando, respondendo a pergunta que não, eu não me arrependi, pelo contrário, não me arrependi nem um pouco de ter passado por tudo que eu passei. Eu explico lá no outro vídeo, como eu comentei pra vocês no canal, que eu tava passando por muitas mudanças internas, eu tava me entendendo melhor, eu tava entendendo o que eu queria e tudo foi um processo. E esse processo, ele é necessário. Então, eu tava fazendo terapia, eu tava com uma psicóloga muito maravilhosa que me ajudou a me entender, me ajudou a colocar todas as minhas demandas nas suas devidas caixinhas, né, na cabeça. E na verdade é o que eu sempre comento quando alguém vem conversar comigo sobre isso, eu acho que é muito importante fazer terapia, é muito importante se entender melhor. Tanto que hoje eu já me entendo de uma forma totalmente diferente que eu me entendia lá atrás, quando eu decidi mudar tudo. Claro que eu me entendo bem melhor já, não é que eu tenha mudado, mas eu acho que eu refinei, sabe, esse entendimento sobre mim. Vou só dar uma recapitulação para vocês. Eu me formei em 2017 como arquiteta, e eu comecei a exercer logo, muito cedo. Acho que um mês, mais ou menos, depois de formado, já tinha cliente. Eu fiz um trabalho bem legal no Instagram e eu consegui ir me diferenciando, consegui me estabelecendo no mercado. E eu amava a arquitetura. Eu sempre gostei muito, desde pequena, de desenhar, de criar. E o que eu entendia que era a melhor profissão para eu seguir, de acordo com esses meus gostos, seria a arquitetura. Mas eu também tinha um outro lado. Eu tinha um lado muito humano, de gostar de ajudar as pessoas, de gostar de estudar também. Eu sempre gostei muito dessa parte artística, mas eu também gostava de estudar. Nunca imaginei que eu faria medicina. Eu sempre achei que fosse uma coisa muito de pessoas muito inteligentes, de pessoas assim com o QI lá em cima. E eu sou uma pessoa totalmente normal, assim. Sempre fui uma pessoa mediana, sempre me esforcei muito para conseguir as minhas notas boas. Nunca foi fácil para mim aprender. Então, eu sempre fui na base do esforço, que eu acredito que seja a maioria das pessoas. Mas, depois de quase 4 anos, em meio à pandemia, muita coisa foi mudando e eu decidi que eu queria fazer medicina. Assim começou a minha trajetória. Eu comecei a fazer cursinho, eu fiz 1 ano de cursinho, fiz também alguns cursos online, fiz cursos presenciais aqui em Belém, na minha cidade, e até que eu passei. Passei em 2021. Não, passei em 2021 para 2022. E cursei o primeiro ano 2022 e o segundo ano agora em 2023. Eu acabei de ficar de férias, hoje é quinta-feira, eu fiquei de férias terça-feira e eu finalizei o ciclo básico. Então, a medicina consta de 6 anos, para quem não sabe. Os 2 primeiros anos é o ciclo básico, que a gente chama, os próximos 2 anos, o ciclo clínico, e os 2 últimos já vai ser o internato. Então, eu finalizei essa parte inicial.
E o que eu posso falar pra vocês é que passou muito rápido, tanto o primeiro ano de cursinho quanto esses 2 primeiros anos de faculdade. E o que eu posso falar pra vocês, eu acho que a principal dúvida, na verdade, eu acho que o principal obstáculo de quem pensa em mudar de curso é a idade. E eu fico, assim, muito passada quando eu escuto meninas, tipo, muito mais novas do que eu tô com 29 anos, vou fazer mês que vem 30, e eu fico, assim, passada com meninas de 23, 24 anos que terminaram a primeira faculdade ou que estão cursando ainda a faculdade e ficam com medo de simplesmente mudar de curso porque acham que estão velhas. Gente, eu fico, assim, passada com isso. Sério, muito passada. Inicialmente eu pensei nisso, mas eu também sou muito prática. E aí eu parei pra pensar que se eu me formar, vou me formar com 33, vou me formar com 33 anos. Eu tenho muito tempo ainda para trabalhar, vou trabalhar muito mais como médica do que eu trabalhei como arquiteta. Então, se a gente parar para pensar, se eu vou me aposentar, digamos, com 60 anos, 55, 60 anos, e eu me formar com 33, tem mais de 2 décadas aí para trabalhar como médica. Sem dúvida nenhuma, a idade foi um obstáculo para mim. Eu sou muito, assim, bem resolvida com isso. E outro ponto também que eu quero comentar com vocês é em relação à adaptação na faculdade. Então, a minha adaptação, inicialmente, eu demorei um pouco para me adaptar realmente naquela rotina de estudo. Eu estava numa rotina como arquiteta muito volátil, todo dia eu fazia uma coisa diferente, porque realmente a profissão exige isso da gente. Então, ter de novo aqueles horários bem definidos da faculdade, de manhã e de tarde, que realmente tomam o tempo da gente, foi inicialmente um desafio para mim, mas também nada como uma boa adaptação. Mas pensando em trabalhar realmente, não em turno duplo, de manhã e de tarde, não tem como. A única possibilidade realmente de trabalhar é quem tem uma rotina muito flexível de trabalho, se consegue ir adaptando e mudando de acordo com os horários da aula. Por exemplo, a gente tem um colega que é fisioterapeuta e ele conseguia ir mudando os horários dos pacientes dele, ele conseguia ir mesclando aí com os horários da faculdade. Então, realmente é complicado para quem tem horários muito fixos. Uma outra forma também de trabalho que eu até tenho feito, já tem mais de ano, é vender coisas na faculdade. Desde a minha faculdade de arquitetura eu fazia isso. Eu já vendi bijuteria, eu já vendi roupa, eu já vendi maquiagem. Então eu já tenho um pouco dessa coisa comercial, né, dentro de mim. E eu comecei a fazer a mesma coisa na faculdade. Eu comecei a vender cookie, brownie. E aí eu fui ganhando dinheirinho. E eu fui juntando esse dinheirinho também para me ajudar depois a comprar outras coisas para vender. Então hoje eu tenho uma lojinha online de mesa aposta. Eu vou até fazer um vídeo depois falando mais sobre essa questão de renda extra. E tem me ajudado também, né, bastante a conseguir o meu dinheiro. Por mais que não seja muito, mas é alguma coisa. E eu também recentemente comecei a voltar a pegar projetos pequenos. Projetos assim simples que conseguem me dar um retorno legal como arquiteta, também vão somando, né, na minha renda do mês. Outra dúvida também que me perguntam é se é muito difícil fazer medicina. E, gente, é uma faculdade como outra qualquer. A minha faculdade, ela é muito organizada, então eles fazem o nosso horário de uma forma que fique possível pra gente. Então, a gente tem horário de estudo, a gente tem horário que dá pra descansar, claro, se a pessoa quiser, ela pode fazer outras coisas, mas dá pra descansar. Eu realmente gosto muito de descansar quando eu posso, porque eu tenho, né, esclerose múltipla, eu tenho um pouco mais de dificuldade, então eu fico muito fadigada, é normal isso pra mim, ficar muito cansada. Então, os momentos que eu consigo, eu realmente descanso. A gente também tem horário pra fazer atividade física, que eu também faço. Então, não é difícil, pensando que, como outra faculdade qualquer, a gente tem que se esforçar. Realmente exige muito estudo, mas não é uma coisa impossível. É algo que, administrando, dá pra fazer, dá pra ir levando. Tô aí, terminei o 2º ano, não fiquei de recuperação em nenhuma matéria, graças a Deus. E é super possível. Outro detalhe também sobre a questão da diferença de idade é em relação ao relacionamento com os nossos colegas. A maioria realmente são pessoas que saíram do ensino médio ou que estavam 1 ou 2 anos de cursinho, mas que ainda não tinham passado por uma faculdade. Mas, claro que outras pessoas, eu acho que mais ou menos umas 15 pessoas já vêm de outros cursos, tem pessoas que têm idades muito próximas da minha, eu acho que até mais também.
A relação é muito tranquila, gente. Eu tenho o meu grupo que eu amo, são todos bem mais novos do que eu. A gente tem uma relação muito maravilhosa e eu acho que o importante é o santo bater. O santo bateu, deu tudo certo. Então isso também não é uma preocupação para vocês terem. Então, em resumo dessa parte 1, inicialmente foi uma questão muito de adaptação, de superar obstáculos, de lidar também com algumas disciplinas mais complicadas, mais difíceis, e de lidar com o novo. A gente já tem os nossos hábitos, a gente já tem, digamos, nossos vícios, a forma que a gente gosta de lidar com as coisas. Por isso, essa adaptação ela acaba que demora um pouquinho mais, mas também não é nada de outro mundo. Passando para a segunda parte sobre a minha relação com a arquitetura, quando eu decidi mudar de profissão, eu me culpava muito, porque eu sempre quis fazer arquitetura, eu sempre me vi como arquiteta, sempre me vi criando, desenhando, enfim, tendo essa rotina de obra. E eu me culpava muito, assim, eu digo que eu tive um período de luto pela arquitetura, que eu chorava, eu ficava muito triste com isso. Como eu disse, eu me sentia culpada. Mas, com o tempo, eu fui ressignificando isso. E hoje eu tenho uma relação muito saudável, a ponto de eu ter voltado a pegar projetos pequenos. Por exemplo, essa semana eu acabei de fechar um projeto novo de reforma, uma reforma mais, assim, consultoria de uma sala de estar, de uma colega de uma cliente muito antiga que eu tive, que ela acabou me indicando. E, inicialmente, no primeiro ano, eu nem parava para pensar nisso, assim, eu não queria de jeito nenhum. Quando alguém vinha falar comigo, pedir orçamento, eu já cortava, não queria de jeito nenhum. Mas hoje eu já me sinto mais tranquila em relação a isso. Eu já entendi o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu entendi por que eu ficava tão estressada, eu ficava tão angustiada com o meu dia a dia. E o que eu me entendo hoje é que eu amo decoração. Esse é o mundo pra mim, interiores, decoração. Realmente a parte de obra, lidar com o pedreiro, lidar com os funcionários é uma coisa que não me fazia bem. Eu entendi isso, que era muito desgastante de forma geral pra mim. E na obra, ficar ali no calor, pra mim é muito complicado por causa da esclerose. Essa coisa de toda hora tá pra um lado, tá pro outro, tá andando muito, tá me movimentando muito. E foram coisas que eu fui entendendo que realmente não faziam bem pra mim, não faziam bem pra minha realidade. Talvez se eu não tivesse a questão do meu diagnóstico, talvez eu nem tivesse mudado de... Não sei, talvez eu nem tivesse mudado de profissão, né? Mas nunca saberemos. Porque realmente isso foi uma coisa que pesou muito pra mim. Claro que eu vou ter esses momentos na medicina, mas são momentos, são fases. Então, vai ter um momento que, se Deus quiser, eu vou conseguir ficar só no meu consultório, sentadinha. Vai ser uma coisa muito mais prazerosa pra mim. A minha relação hoje, então, é essa. Eu amo decoração, eu amo falar sobre decoração, sobre casa, sobre cuidados com a casa, sobre mesa posta, sobre o amor que a gente coloca dentro do nosso lar, sobre como transformar a nossa casa em um lar. Então, a parte comercial eu abandonei totalmente. Eu só gosto hoje em dia de falar sobre casa, sobre interiores. E, inclusive, eu tenho um Instagram que eu fiz para que eu, nos momentos que eu tivesse sentindo um pouco de falta, para que eu conseguisse compartilhar, conseguisse dar a minha opinião sobre certos aspectos, sobre certos pontos. E eu vou deixar até para vocês aqui embaixo o link do meu Insta, é Karime Kassab Decora. Quem quiser dar uma olhadinha, talvez até para se esperar para fazer alguma coisa parecida, é só seguir. Tô muito feliz, eu tenho a minha lojinha de mesa posta, que eu amo coisas de mesa posta. Eu tô fazendo enxoval da minha casa também, porque eu vou casar no que vem. Então tá sendo muito gostoso toda essa minha experiência que eu já tive com arquitetura, com interiores, e colocar na minha futura casa, que eu ainda não tenho, mas eu vou ter, se Deus quiser, logo mais. O que eu posso falar pra vocês é que provavelmente você tá aqui nesse vídeo porque você tá pensando em mudar de profissão, você tá com muitas dúvidas, você de repente tá nesse lugar que eu estive 2 anos atrás, 3 anos atrás, na verdade, né? Em meio à pandemia. E é possível, é muito possível, parece algo, como eu disse, de pessoas muito inteligentes, mas na verdade não é. Pouquíssimas pessoas na nossa turma, assim, a gente fala, nossa, essa pessoa é muito inteligente, tem memória fotográfica, porque a maioria são pessoas normais, como você, como eu, como nós. Eu tô muito feliz com a minha decisão, eu já tô pensando até em possíveis especialidades, e isso me dá um ânimo muito grande pro futuro, me dá muita esperança de que as coisas, elas vão melhorar, de que vão ter novas fases, e que cada fase é uma superação, e eu vou olhando pra trás
superando cada uma delas e pensando que olha só, não foi o fim do mundo eu ter mudado de profissão, eu ter mudado totalmente a minha vida. E claro, também um aspecto muito importante é que eu tive muito apoio da minha família, dos meus pais, do meu noivo, do meu irmão. E isso fez muita diferença pra mim, das minhas amigas também, fez muita diferença. Ainda faz hoje em dia, eu recebo ainda mensagens muito bacanas das pessoas que são próximas a mim e também de pessoas que não tão próximas e também de pessoas também de inscritos aqui no canal. E isso me faz, assim, muito feliz. E eu tenho também inspirado algumas pessoas que me mandam mensagem lá no meu Insta falando que viram o meu vídeo sobre minha trajetória e que decidiram mudar realmente, tomaram coragem. Eu fico muito feliz com isso, afinal foi o meu objetivo quando eu criei esse canal aqui no YouTube. E você não está sozinho, é o que eu posso falar pra você. Se você tem alguma dificuldade, como eu tenho a minha dificuldade, eu também tenho outro vídeo falando sobre a minha questão da esclerose múltipla, sobre o meu diagnóstico. Eu já tenho há 9 anos, acabei de fazer 9 anos de diagnóstico, e todos têm a sua dificuldade. Então, ninguém foge disso. Pode ser financeiro, pode ser físico, como o meu, pode ser psicológico, mas quando a gente decide fazer algo pelo nosso sonho e a gente não desiste disso, a gente coloca persistência, coloca insistência, determinação, disciplina, no final dá certo, gente. Podem ir fundo. Vocês vão se sentir com muita dúvida no início, vocês vão se sentir angustiados. Nossa, vocês vão sentir muitas coisas ruins, porque eu senti, então eu posso falar. Mas eu prometo pra vocês que tudo isso passa, que tudo isso é só uma fase, e que vai chegar uma fase que vocês vão falar muito obrigada a Deus por ter me dado forças, porque eu consegui e eu fui vencedor. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final, se você chegou até aqui. E mais uma vez eu peço, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, vejam os outros vídeos, tem muito mais de vlog. Se você quiser conversar, é só mandar uma mensagem pra mim no Instagram, também pode deixar aqui no comentário que eu também respondo. E um beijo